Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem? É com muito carinho que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o Evangelho no Lar da Rádio TV Fraternal. Evangelho esse que você pode nos ver todas as quartas-feiras às 20 horas pelo nosso site, acessado pelo YouTube, ou você também pode fazer isso em qualquer hora, em qualquer momento que ele seja mais oportuno, porque a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais, então assim facilita para que você possa nos acompanhar também no momento que lhe for mais oportuno, e também ao nos indicar as pessoas, que a gente pede sempre que vocês façam isso, para vocês compartilharem, divulgarem o nosso site, os nossos conteúdos, para que elas também possam fazer isso no melhor momento, aquela hora que mais lhe seja conveniente. Tá? O Evangelho passa sempre, como eu disse, às quartas-feiras às 20 horas. Quem nos acompanha pelo YouTube, sempre abaixo vai ter o texto descrito para fazer esse acompanhamento. E quem não pode, a gente sempre usa, como a gente sempre diz, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, eu já vou dizer para facilitar para vocês, nós faremos o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Item 10, a verdadeira pureza e mãos lavadas, para que vocês possam já ir se ajeitando, se organizando para vocês nos acompanhar. Como eu disse, a Rádio Fraternal está em todas as mídias e lá também vocês acessam, além do Evangelho, nós temos diversos conteúdos, palestras, temos música para quem nos acompanha pela rádio, que também são músicas gostosas, músicas de uma certa elevação. E os conteúdos da rádio também são conteúdos muito bons, que a gente vai podendo, assim, engrandecer o nosso espírito e nosso coração, nos elevando, porque lá você vai encontrar palavras boas, energia boa, para que você possa também se estar equilibrando-se durante todos os dias, além do Evangelho, os outros dias também para você nos acompanhar. Ok? Eu sou a Márcia, farei a condução do Evangelho hoje e estou acompanhada dos meus amigos da Kátia. Olá. E do Jefferson. Olá. Tá? Nós faremos o Evangelho e eu vou pedir, Kátia, você pode fazer a prece inicial, fazendo um favor? Posso sim, com certeza. Então, vamos buscar elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Mãe Maria, que nos protege sempre. Levarmos a eles, pedindo-lhes que nos inspirem, que nos acompanhem nesse momento de estudo, do Evangelho de Jesus, que possamos nesse momento refletir da melhor forma possível nas palavras que iremos ouvir através da leitura, as palavras que iremos dizer através dos comentários, que sejam os mais inspiradores possíveis, tanto para nós que aqui estamos, como para aqueles que nos acompanham de qualquer forma que seja, por site ou pelo YouTube, E que essa inspiração promova em nós melhorias na nossa moral, no nosso íntimo, e que com isso nos tornemos a cada dia um pouco mais pessoas do bem, pessoas que vibrem no bem, as coisas boas dos ensinamentos de Jesus. E com a oração de Francisco, vamos pedir licença para esse início de Evangelho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então eu vou fazer a leitura e quem está nos acompanhando pelo YouTube vai seguir o texto. Item 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática de atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que fez que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. E é esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos simbolismos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Bom, é um texto aqui pequeno, mas na realidade ele é um texto, quando a gente lê o capítulo todo, ele é bem grandinho, mas é de uma profundeza muito grande. Ele faz parte daquela parte que diz aqui, onde Jesus fala verdadeira pureza e mãos não lavadas, aquele episódio em que Jesus senta junto com seus discípulos a uma mesa para fazer uma refeição, e eles simplesmente sentam e começam a comer. E aí alguns fariseus vão e os criticam, porque era hábito, naquela época, lavar a mão antes de comer o alimento. E aí Jesus diz para eles que a maior impureza não é as mãos não lavadas, e sim, porque a maldade não é nas mãos, e sim a impureza que sai pela boca, ou seja, aquilo que o seu coração realmente traz. E esse trecho 10, ele especifica muito bem isso. Aquilo Jesus disse, porque os fariseus não atingiram aquilo que Deus queria que eles fizessem, que era a grandeza de coração. E aqui é quando a gente não consegue atingir também a grandeza que Jesus espera de nós. Quando as religiões não conseguem fazer com que os discípulos consigam chegar a um sentimento maior de amor, de um coração limpo, e não dando tanta vazão à imperfeição. Imperfeição assim, hoje em dia a gente tem as religiões, e algumas religiões nos colocam muitos
não usar isso, não usar calça, não fazer saia, né, ou não usar saia, não se vestir dessa maneira, não se comportar de tal maneira. Há uma grande pregação de regras a serem seguidas, quando na realidade a religião, como ele diz aqui, que tem que trazer o homem para dentro de si, elevar os seus sentimentos, eliminar as impurezas que existem dentro dele, porque só assim a gente consegue chegar perto de Deus, só com um coração realmente limpo, um coração cheio de amor, de caridade, de compaixão com o próximo, que é isso que a igreja tem que nos ajudar a atingir, a chegarmos até isso, a essa perfeição de sentimentos, né? Eu fiz uma anotação aqui que eu acho muito interessante, não é suficiente ter a aparência da pureza, como ele diz. É necessário ser puro. E essa pureza a gente só consegue praticando, nos corrigindo. Muitas vezes a religião, ela nos traz perto de muitas outras coisas exteriores, quando na realidade a perfeição até Deus somos nós. Nós é que temos que nos corrigir, nos lapidar, nos policiarmos, para que a gente consiga realmente chegar mais perto do sentimento que Deus quer. E aí aquela frasezinha, né? Cuidado com o que você carrega no seu coração, porque é exatamente isso que a gente vai entregar ao outro. Quando a gente carrega amor, quando a gente carrega sentimentos bons, é isso que a gente entrega à outra pessoa. E fazendo isso que a gente vai se afastar de justamente aquilo que Cristo diz aqui, que é dos assassinatos, que é do adultério, que é as atitudes más para com os outros. Então, a religião, eu vejo como sendo um apoio que todo mundo tem, para a gente conseguir chegar aonde Cristo quer que a gente chegue. E os religiosos também têm que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que eles devem ter em mente, aonde eles devem fazer com que as suas ovelhas realmente cheguem, aonde as suas ovelhas vão ser realmente lapidadas para chegar a isso. Muitas vezes há uma certa confusão com relação a isso, que eles fazem e acabam tendo uma grande quantidade de pessoas, mas que eles não conseguem fazer exatamente o que Cristo nos pede. E aí a gente, como eu digo, a gente deve ser sempre muito crítico com aquilo que a gente ouve e aquilo que realmente Cristo deseja de cada um de nós. Vamos abrir para os meus amigos aqui também falarem alguma coisinha junto. Não, esse texto ele leva a gente numa reflexão profunda no sentido de que existem muitas religiões, não vou especificar uma só, e que estabelecem regras para os seus fiéis, né? Aqueles que a seguem, e regras rígidas muitas vezes, né? Como você mencionou. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Sendo que, muitas vezes, como aqui diz no texto, onde também lá naquela época dos fariseus, isso aí praticamente assegurava que a pessoa já estava ao lado de Deus ali, seguindo aquelas regras rígidas. Mas, se a pureza não acontecesse dentro da pessoa, no seu próprio coração, no seu íntimo, de nada. Essa é a lição que eu vejo que Cristo trouxe nessas falas e nesse texto, e que se não acontecer no seu íntimo, não adianta nada seguir todos esses ritos e rituais e regras e mandamentos, vamos dizer assim, da igreja, da religião, e não se alterar, não se modificar. Porque a verdadeira pureza é o que o coração vai trazer de bom ao exterior, ao seu próximo, aquele com o qual você convive ou cruza no seu dia a dia. Exatamente. Né? Então, E a analogia aí é com as mãos lavadas. Sim. Não quer dizer que não seja bom lavar as mãos. Puxa vida, né? Não tem nem o que falar. É claro que é um bom hábito, um hábito de higiene, mas o simbolismo foi de que adianta você lavar as suas mãos se o seu coração não está puro, não está limpo, né?
Vou te cortar um pouquinho, mas lembrei de um velho ditado que diz, né? Aquela que alguns diziam: por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então. Quer dizer, é bem isso que ele prega aqui. Não adianta você ter só umas atitudes externas boas, ser uma pessoa externa boa, se quando no seu íntimo ele está embolorado, né? Vamos dizer assim, ele está sujo, ele está obscuro, ele está escuro realmente. Você só está mostrando uma aparência. E na realidade, a gente nunca deve esquecer que Deus não vê a aparência. O exterior, né? Deus só vê o seu interior, né? Sim. Então é aquela velha coisa, cuidado com o que você carrega no seu coração. Porque é exatamente isso que Deus vê. É isso que Deus analisa, é isso que Deus quer que a gente faça. Né? E ainda lembrando aí dessa questão das religiões, né? Que não vamos dizer uma que seja melhor, outra seja pior, não existe isso. Eu gosto muito de usar uma frase, quem me conhece sabe, que eu sempre uso, que não existe a melhor religião, existe a religião que te torna uma pessoa melhor. Então a religião que promove isso no indivíduo, seja ela qual for, ela é uma boa religião. Sim. Ela promoveu uma melhoria moral, uma melhoria íntima. E muitas vezes aquela pessoa que está seguindo uma religião, se acha, né, fiel e seguidora a uma religião, vai lá, segue todos os ritos lá do seu culto, do seu... Seja o que for aquele momento no templo religioso que a pessoa siga. Ela seguiu ali, fez a sua obrigação, vamos dizer assim, e sai dali xingando, brigando, fazendo maledicência com outras pessoas. Às vezes o próprio condutor daquela religião faz essas coisas. Então, que religião é essa? De nada valeu, né? Que não promoveu a sua melhoria, né? Ao passo que, nessa mesma religião, eventualmente uma pessoa que se disciplinou, que leu, que ouviu o que se falou exteriormente, mas promoveu dentro do seu coração a pureza e a sua consciência o manda, porque a consciência é a voz de Deus no nosso íntimo, né? A sua consciência manda que ele se melhore e se conduza melhor, esse entendeu o propósito da melhoria íntima vai conseguir fazer daquela religião. Exatamente. Né? Então Bom, acabou não sobrando quase nada para mim, né? Eu vou me apegar numa outra ótica. Eu vejo assim, todas as religiões possuem seus simbolismos e também os seus dogmas, né? E cada um em particular tem coisas bem específicas. As religiões de matrizes africanas, por exemplo, são bem emblemáticas com relação a isso, demonstrando ali vários rituais. E eu não acho que é uma falta de respeito, por exemplo, esses rituais, né? Eu acho que se aquele pessoal que frequenta essas religiões, sejam elas quais forem, que exige certos comportamentos, se elas fazem isso por respeito à sua religião, eu acho que está valendo. Está valendo. Porém, tudo leva a entender que se seguirem todos esses dogmas, todos esses rituais, mas não se modificarem realmente, de nada adianta seguir os rituais. Mas eu não acho errado, por exemplo, esses rituais em algumas religiões. Eu não acho errado porque se faz parte daquele culto, se faz parte do senta, levanta, fica em pé e ajoelha, do canta agora, não canta agora, do faça isso, não faça aquilo. Se isso é importante, que seja feito assim. Mas que isso seja importante também na mudança de vida dessa pessoa. Se ela achar que ela fazer aquele ritual já está quites com o seu compromisso consigo mesmo, né? Um compromisso de crescimento, se ele achar que só aquilo já basta, ele está totalmente equivocado, né? Sim. Se ele não buscar a melhoria interna, a melhoria do seu íntimo, a sua melhoria na sua forma de entender, de compreender o próximo, de respeitar o próximo. Então é isso, na própria nossa religião, no espiritismo, apesar de não termos isso, não temos rituais, não temos nenhum dogma, mas temos hábitos, muitos hábitos. Sim. Em várias casas tem muitos hábitos. E às vezes são hábitos que não vão conduzir a nada, porque as pessoas que vão lá ouvir uma palestra e achar que ouvir a palestra já está ótimo, já cumpriu o seu papel, foi lá, tomou um passe espiritual,
já pronto, já tô kits. Livre de tudo. Tô kits. Está totalmente enganado, né? Aquilo não é um ritual, aquilo é um passe magnético, e ele se achando que aqueles movimentos que são feitos pelo passista, que aquilo lá está resolvendo todos os problemas da vida dele, ele está enganado, porque vai depender muito do seu comportamento fora da casa também. A gente fala que muitas vezes o cara dentro da casa espírita é uma pessoa, e quando ele está fora da casa espírita ele é outra pessoa. E quando nós conseguirmos ser o que nós somos aqui fora, igualzinho nós somos lá dentro, talvez as coisas sejam melhores. Então é isso, não sobrou muito para ser dito. Mas no fundo, o que você resumiu é isso que a gente está dizendo, Jefferson. Não importa, é assim, o que eu vejo, eu, Márcia. Nós estamos aqui, como a gente diz, nós estamos numa escola. E cada aluno tem a sua prova, independente de qualquer coisa. Então não importa o meio que você use, ou o meio que os religiosos usem, a intenção, o final que Cristo pede é que para que eles nos ajudem a encontrarmos o nosso eu interior, o nosso Deus interior, e que cada um de nós também temos que entender que cabe a nós procurarmos esse Deus interior, fazermos essa reforma moral dentro de nós. Então, é assim, não importa a maneira com que você use, as armas que você tem, vamos dizer, o importante é que cada um de nós entendamos que nós precisamos e devemos fazer isso. E como ele diz aqui, que a gente eu até esqueci de comentar, porque para alguns, principalmente quem comanda as religiões, é mais fácil fazer o de fora do que tentar levar as pessoas para dentro de si, né? Então, por isso que a gente fala, cuidado, porque é justamente isso, não importa a maneira com que você use simbologia, sei lá, que nem você disse, instrumentos, ou que for, rituais, desde que a gente entenda que a gente tenha que nos melhorarmos. Sim. Que a gente tenha que nos lapidarmos. Não confundir respeito pela sua crença Sim. com a falta de oportunidade de crescimento. Exatamente, a gente tem que procurar isso. E, como a gente disse, não é só ali naquele momentinho. Não adianta eu com você ir tomar um passe, ou ir numa missa, ou sair de um culto, ou sei lá, e tantas outras religiões, quais seriam as denominações que tem. Naquele momentinho eu sou ali, linda, maravilhosa e perfeita, virei as costas, como diz, ajo de uma maneira completamente diferente, gritando, brigando, não sei o que. Deus está em todos os momentos, em todos os lugares. E Ele vê exatamente o nosso coração em qualquer situação. Isso então, é válido também para nossos lares. Para tudo. Muitas vezes, muitas pessoas acham que acender incensos, velas, dentro de seus lares, vai promover uma limpeza total do ambiente. Até talvez promova realmente, mas aquilo não vai ser a vela, não vai ser o incenso que vai determinar essa limpeza, mas sim o que ela tem dentro do seu coração. Exatamente, aquilo que ela coloca ali na intenção. Vibra, né? aquilo que ela está vibrando, né? O que ela está colocando para fora, ela está acendendo aquilo, mas o seu coração tem que estar na sintonia, né? O ambiente, mas que os sentimentos dela ilumine muito mais. Sim. Né? E que essa luz chegue muito mais longe do que a luz de uma simples vela dentro de um ambiente no lar, né? Tenho certeza que, se for feito assim, haverá sim resultados. Exatamente. Não importa a maneira, as armas que são usadas. O que importa é a gente entender aqui e procurarmos. Somos pequenos, estamos aqui para aprender, estamos em constante reformas, temos que entender isso e cabe a cada um de nós, todo dia, procurarmos fazer um pontinho para a gente conseguir chegar aonde realmente Cristo, onde Deus espera que a gente um dia consigamos estar lá, ao lado dele, e reformados e muito bem iluminados, vamos dizer assim, com o coração realmente em paz e puro de tudo, que a gente possa ser uma luz no mundo. Não precisamos ser uma tocha, sendo ali aquela luzinha pequenininha que a gente agrade a um e ao outro, poder levar um sorriso, uma palavra de tranquilidade, de paz, de amor, ou que não seja uma palavra, às vezes um olhar, muitas vezes basta para algumas pessoas, né? Aquele sorrisinho no rosto, aquele olhar de carinho, que a gente possa ter isso e ser isso todos os dias, praticar isso com amor.
Não somos perfeitos, estamos trabalhando, somos aqui para aprender, mas cada dia que a gente pensa um pouquinho e tenta, vou fazer um pouquinho melhor, quem sabe um dia a gente consiga estarmos assim melhor com todo mundo, né? E levarmos um pouco de amor a essa humanidade que precisa tanto. Né? O importante também, eu acho que é lembrar de que essa é a nossa interpretação aqui do texto, né? Que a finalidade do Evangelho no Lar é nós darmos a nossa interpretação daquilo que nós compreendemos, né? Das nossas limitações, aquilo que nós entendemos. Então, como os de casa estão também, nesse momento, fazendo suas reflexões a respeito do texto. De repente tem outras opiniões, porque nós não estamos ensinando nada, nós estamos aprendendo. Nós estamos discutindo e aprendendo, né? Então, cada um pode ter uma opinião diferente, né? Do texto, da interpretação. Então, é importante lembrar que isso é a nossa opinião, né? Sim. E é importante também, se alguém tiver uma opinião diferente, nos diga, faça nos comentários, passe para a gente, porque a gente aqui também é assim, a gente estuda com todo mundo, né? Está todo mundo aqui lendo, discutindo, tentando aprender um pouquinho mais daquilo que nos diz. E às vezes você tem uma opinião diferente que é extremamente importante para que a gente saiba também nos acrescentar. Então, se você em casa puder também, dá o seu comentário, coloque lá as suas opiniões, nós ficaremos imensamente felizes em estarmos aqui em ler e compartilhar isso com todos vocês. O Evangelho, nós somos em 3, mas nunca é feito somente por nós, somos muitos unidos em toda esse objetivo, vamos dizer assim. Tá? Bom, eu vou agradecer e vou pedir para que o Jefferson faça a nossa vibração, por favor, Jefferson. Faço sim. Estão envolvidos nesses sentimentos de bondade, sentimentos de vontade de melhorar. Vamos pedindo a nossos amigos espirituais que possam coletar as melhores vibrações que foi geradas nesse momento aqui, e também todos os lares que acompanharam conosco o Evangelho e fizeram também o seu Evangelho nos seus lares, que possam ser coletadas essas vibrações e distribuídas a todas as famílias que neste momento estão precisando. Que seja varrido de todos os lares toda a maldade, que a saúde seja restabelecida, que o desejo de melhora seja sempre presente em nossos lares, em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, que possamos receber as bênçãos dos nossos benfeitores e pedir a proteção para esta semana, para todos os nossos lares. Que em cada lar receba essa luz que possa iluminar não só o ambiente, mas também as nossas consciências, para que possamos sentir o desejo e a vontade de melhorar sempre a cada dia. E coração que o Mestre nos ensinou, nós vamos pedir a licença para encerrar mais esse Evangelho no Lar, pedindo que possamos levar conosco durante esta semana que vem todo esse ensinamento que nós hoje aqui aprendemos um pouquinho mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus amigos, nós vamos agradecendo imensamente a sua companhia e pedindo, porque aguardamos vocês na próxima semana com todo amor e todo carinho novamente. Sigam na paz de Deus. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.